Então a gente falou, bom, essa fase que o Marx começa a rachar com os hegelianos, né? A gente teria os textos, né, da Sagrada Família, e a Sagrada Família seria a crítica, né, à família Bauer, né, o Bruno Bauer, os irmãos, né? Por isso que é a Sagrada Família. Então, nos textos você vai ver São Bruno, né, que faz em referência aos Bauer, né, que são hegelianos. E a ideologia alemã, que foi um texto que nunca foi publicado por Marx e Engels na época que eles estavam vivos, né? Foi só publicado em 1930, né? Só que ele é um texto meio que final, porque ele é um texto que vem depois da Sagrada Família. Para identificar materialismo, talvez seria um texto mais ideal para a gente verificar como é que é esse materialismo em ação por meio dessa obra. Então, foi por conta disso que a gente começou e a gente escolheu a ideologia alemã para dar esse start aí, para entender, no geral, a teoria revolucionária de Marx e o materialismo histórico e dialético. Né? Então, só para explicar em geral para o pessoal que a gente está fazendo aqui. Tá. O primeiro texto que aparece é contra Bruno Bauer. Né? Lembrando que, subindo aqui, a gente verifica que onde se citou isso, como é que essa edição está sendo organizada? Ela está sendo organizada a partir dos primeiros textos escritos. Então, esses textos não eram textos para serem publicados. São basicamente rascunhos que eles fizeram, né? Não são textos finais, né? Então, o Marx e Engels fizeram mais um apanhado e estão discutindo para fazer uma colocação final que vai ser, obviamente, colocada no corpo do texto. Né? Nas leituras seguintes, a gente vai ver os textos finais mesmo, que são as conclusões. Né? Então, esses textos são um pouco mais conceituais, mais fechadinhos, mas é porque eles são rascunhos mesmo. Né? Então, só essa advertência. Tá? Então, contra Bruno Bauer, né? Esse primeiro texto, ele vai fazer, né, uma crítica a Bruno Bauer, que ele já fez na obra anterior, que é da Sagrada Família, sobre o idealismo, porque o Bruno Bauer, ele é da filosofia hegeliana, eles eram neo-hegelianos, entendiam o mundo e as outras representações do mundo como conceitos que conseguiam explicar as coisas como são, conseguiam explicar a forma do Estado, a sociedade civil, conseguiam por elas mesmas, né, a partir de uma matriz, né, racional, explicar essas coisas. Então, nesse texto, ele está respondendo, né, na verdade, a crítica, né, de Bauer, né? Só que o Bauer ele não consegue fazer uma crítica de modo também honesto, né? Parece que a crítica que Bruno Bauer faz da Sagrada Família de Marx é sobre uma outra resenha, que é desse copista de Dembus, né, que fez uma resenha sobre a Sagrada Família que Bauer, né, está criticando. Né? Então, ele estabelece essa desqualificação, primeiramente, o Marx ele vai fazer essa desqualificação disso, porque fala que o Bauer é desonesto, porque ele não trata o texto de modo verdadeiro, porque ele faz a crítica Bruno Bauer, a partir de uma resenha, né? E que está aqui, né? Mas se a medida que a resenha seria publicado, né, no Demput, uma reação que ele, com precaução, critica oculta de seu leitor. Né? Bruno Bauer, ele junto com... Bauer é um sobrenome, apesar de ser alemão, né? Ele tem uma origem judia, né? Assim como Marx. A gente tem que pensar que na formação dos estados nacionais, a religião ela foi fundamental para a identificação de cada estado. Então, a gente vê, por exemplo, a igreja anglicana sendo utilizada pela monarquia inglesa e acaba que o Estado prussiano ele é um Estado consolidado religiosamente em cima do luteranismo, né? E o luteranismo ele tem um viés antissemita muito forte, porque uma das coisas que pessoalmente o Lutero tinha muita raiva era da ganância humana, né? E ele considerava que os judeus eram das coisas mais baixas, porque eles têm muito contato com o comércio, né? Então, ele acaba tendo dentro da religião dele um viés muito forte antissemita. Bom, por que eu estou falando isso? Porque era proibido para os funcionários públicos alemãos, né, serem judeus. E acaba que o pai do Marx ele se converte ao protestantismo, né,
e ele acaba tendo um certo destaque, né, dentro da sociedade alemã. E, nesse momento, a forma como a discussão estava sendo feita dentro da política alemã, para a classe média e para a elite, era sobre a laicização do Estado. Então, o que acontece? O Bruno Bauer e alguns judeus, e nesse momento Marx ele estava junto com o Bruno Bauer, eles escrevem várias cartas e vários textos explicando sobre a importância do Estado ser laico, né? Só que o Bruno Bauer ele acaba se perdendo na própria questão da igualdade de direitos dentro do Estado só, né? Então ele acaba colocando a questão judaica como sendo a questão fundamental na emancipação do homem, né? O que o Marx ele acaba nesse texto nem tanto, mas na crítica nos manuscritos, né? Ele acaba, quando ele faz a crítica a Bruno Bauer dos manuscritos, ele deixa isso de maneira mais clara, né? A forma como o Bruno Bauer ele acabou se limitando muito ao tipo de libertação puramente religiosa, né? E não ir mais além, né? O Bruno Bauer, ele além de tentar proclamar uma emancipação além da religião, ele comenta outros aspectos, tipo, outros aspectos supramateriais, além como pontos de emancipação humana, ou é mais a questão religiosa mesmo? Não, ele só comenta sobre o porque ele, né, ele está junto com o pensamento hegeliano, considerando que a consolidação do Estado capitalista é o máximo possível que a sociedade humana conseguiria alcançar, né? E seria o domínio da razão pura em si. E a partir daí, para o Bruno Bauer e para os filósofos idealistas do iluminismo, a forma como o Estado se organizaria já resolveria todos os problemas sociais. O Bruno Bauer ele se limita muito a isso, né? A questão da consolidação dos direitos judaicos. Até tipo o grande racha que ele tem com o Marx é por causa disso, né? E ele se limita na crítica da religião mesmo, né? E ele se limita e não desenvolve até as questões terrenas, né? Questões terrenas que Marx consegue fazer nas relações entre pessoas e produção, né? Então, ele se limita nessa crítica que é uma crítica primeira, né, que tem que ser feita, né, só que depois de Bruno Bauer, o Feuerbach ele consegue desenvolver um pouco mais essa crítica da religião. Ele consegue entender que a religião ela pode ser superada pela razão e essa superação, essa negação, ela pode, ela não retorna o homem, não retorna o homem simplesmente, retorna, aí o Feuerbach ele vai desenvolver que o que retornaria a um desenvolvimento posterior da religião e posterior do ser humano seria não somente a etapa religião, negação da religião, o homem. Seria religião, negação da religião, o homem e a filosofia, né? E aí o Feuerbach desenvolve essa parte da filosofia, né? Então, é um avanço maior. Mas Bruno Bauer, mesmo, pela tradição hegeliana, como o Trena disse, ele se limitava em elementos elementos que seriam gerais, né, a questão do Estado, a Constituição, que traria mesmo, que seria um acordo entre os seres humanos para explicar essa sociedade, para determinar essa sociedade. Então, é por aí mesmo. Só que assim, para Marx, esse tipo de argumento é religioso. Então, o Marx ele fala o seguinte: essas coisas aí que foram colocadas são religiosos, porque para Marx são todas abstrações que não fazem sentido na realidade. Então, assim, é certo colocar, pelo menos no sentido da palavra, que ele só fica na parte religiosa mesmo, que ele não consegue abstrair disso, sair desse âmbito, né?